Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Libras A2. Meu nome é Gesiel Santana e eu estou com uma apresentadora especial aqui também. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Kérima. Bem-vindos a todos nessa aula. Nós preparamos um conteúdo bem legal para vocês que vai ser bastante produtivo. É isso aí, pessoal. E lembrando que se você ainda não é inscrito em nosso canal, ative as notificações, porque toda semana temos conteúdos novos para você. Essa aula acontece toda quinta-feira, às 4 horas da tarde, horário de Brasília, para você estar acompanhando. Então se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Na aula de hoje, estaremos falando, Kérima, sobre os 10 verbos mais utilizados em Libras. É isso aí, os 10 verbos mais utilizados. Essa aula nós temos plena convicção que vai te ajudar bastante. Então vamos lá, Kérima, sem mais delongas aí, certo? Mas antes, né? Antes eu quero saber do pessoal aí. De onde você tá falando? De onde você está conectado, né? Mais fácil. De onde você está conectado para participar conosco, né? Falar pro pessoal deixar nos comentários, né? Nos comentários pra gente saber, né, Gisele? É isso A aí. gente quer conhecer vocês. Coloque aí de onde vocês são, por que vocês querem aprender Libras, qual é o objetivo de aprender Libras, se você já sabe um pouco, se você não sabe nada, ou se você já sabe bastante. Coloque aí pra gente conhecer um pouquinho mais de vocês. É isso aí. E com a gente se conhecendo, a gente fica mais íntimo e a aula flui mais rápido. Beleza, então vamos lá. Os 10 verbos mais utilizados. Kérima, o primeiro verbo mais utilizado em Libras aí é o sinal de ter, né? O sinal é o verbo ter. Como que a gente faz isso em Libras? Então, Gesiel, a importância da gente aprender os verbos em Libras é que para formar uma frase, né, a gente precisa saber aí bastante verbos. Vai ajudar a gente na hora da gente sinalizar e montar uma frase. Então, nós vamos começar com o verbo ter. Qual é o sinal de ter? Então, você vai fazer assim com a sua mão, essa configuração, que é a letra L, e você vai bater aqui no peito 2 vezes. Ter. Ter. Este é o sinal, o verbo ter. E aí, por exemplo, que é uma frase simples que a gente até pode utilizar, por exemplo, você pode fazer assim, ó, eu tenho um carro. Isso. Em Libras, então fica uma frase muito fácil e aí você consegue fazer uma associação, né? Então, eu tenho um carro. Legal, né? Beleza. Agora tem um segundo verbo também que é muito utilizado, além do ter, que é o do querer, né? Isso. E aí, dentro desse querer, tem também o não querer. Você ensina pra gente aí, né, Kérima? Ensino. Então, você vai fazer assim com as suas mãos, ó. Pode ser com uma ou pode ser com as duas, depende aí da intensidade que você está falando. Então, você vai fazer assim com as suas mãos e você vai puxar para falar querer, para sinalizar querer. Então, querer. Deixa eu só tirar aqui, Kérima. Ah, tá joia. Isso aí, Fica mais rápido. pronto, ficou lindo, vai. Querer. Então, eu puxo para mim, porque eu tô querendo. Quero. Querer. E o não quero? Eu posso fazer com as duas mãos também. Quero, que eu quero muito, né? Quero. Querer. E o não quero, eu vou pegar a minha mão, vou fazer assim, ó. Não quero. Não quero. Sempre fazendo a negativa com a cabeça, ó. Não quero, que eu tô rejeitando, ó. Tô jogando esse não quero. Legal, né? E assim, e o interessante, né, Kérima, é que a gente consegue, por exemplo, a gente consegue fazer assim, né? A negativa, a gente utiliza também a expressão, né? Então, por exemplo, vamos falar não quero, é como se estivesse jogando, ó. Isso. A expressão negativa acaba contribuindo também, né? É importante. Agora, como que seria uma frase simples aí, para encaixar o verbo querer em Libras? Então, você pode fazer assim, ó. Uma frase simples, rápida e objetiva em Libras que você pode estar fazendo. Eu quero estudar Libras, né? É uma forma de você associar. Então, você faz, ó. Eu quero estudar Libras. Legal, né? E agora com o não quero. O não quero. Fala uma frase, que é uma frase simples que a gente pode aprender, né? E assimilar esse verbo aí do não querer. Tá, a gente vai fazer uma frase bem simples, tá, pessoal? Ó, eu não quero brincar, tá? Como eu que a não gente quero faz isso em brincar. Libras, então? Tá, como que a gente faz? Então, você vai fazer assim, ó. Eu brincar não quero. E a gente pode utilizar as duas mãos, que é nessa frase? Pode ser assim. Eu não quero.
tipo, tô rejeitando, né? Aí a expressão é muito importante, né? Na Libras, a expressão sempre dá uma coerência, né? Dá uma coesão aí no que eu tô sinalizando. Legal. E assim, o interessante que é que, por exemplo, tem vários verbos que a gente consegue utilizar dentro de uma mesma frase também, né? Sim. Por isso, igual você comentou, a Kerma comentou, a importância de você ter um vocabulário mais vasto nesse sentido, porque vai ajudar a se conectar, a fazer Sim. frases, Aprende várias frases, igual com o verbo ter, com o verbo querer. Dá pra fazer muitas frases, né? Muito bem. Então, e falando em aumentar o vocabulário, vamos aí aprender mais um verbo, aí é o terceiro verbo que a gente vai aprender hoje, que é o sinal em libras de gostar. Como que eu faço gostar em libras, Kerma? Então, gostar, você vai fazer assim com a palma da sua mão, tá? E vai encostar aqui no peito. E eu vou fazer assim, ó. Gostar. Gostar. Muitas pessoas às vezes podem estar falando, mas eu aprendi na saudação como prazer, tá? Aí vai depender do contexto. Então, gostar. Sempre com a expressão, né? Não posso falar que eu tô gostando sem a expressão. Então, gostar. Verbo gostar. Toco no peito e faço assim. Excelente. Então é bom para reforçar, né? Sempre a gente falar, né? Esse sinal em libras é, por exemplo, gostar, né? Isso. Então, esse sinal aqui em libras, né? Verbo em libras, gostar. Muito bem. Porque às vezes o pessoal vai até perguntar, né? O que é isso aí? Você fala, não, ó, esse sinal em libras, né? É importante você fazer essa associação, né? E uma outra questão importante, que você comentou, do sinal de gostar e prazer, é como você disse que é o contexto. Por exemplo, você vai falar assim, nossa, eu gostei de conhecer você. Mas também, Combina, né? é um prazer conhecer você. Então, o contexto, ele vai dar a ênfase e ajudar nisso, né? A gente precisa se atentar muito quando a gente está aprendendo libras, principalmente, e isso dificultou um pouco o meu aprendizado, foi uma experiência minha, que eu achava que, assim, a palavra em português já tinha que ter um sinal para libras para aquilo, e era só aquilo. Então, não tinha como eu utilizar dentro de outros contextos. E assim como acontece na língua portuguesa, na Libras também. Vai depender do contexto, o que significa essa palavra dentro deste contexto, né? Que no exemplo, por exemplo, na língua portuguesa, manga, tá? Eu tenho a manga fruta, tenho a manga da camisa. E aí, qual que é o contexto? O que eu tô falando? Tô falando de fruta? Tô falando de costura? Tô falando de fazer uma camiseta? Então, a gente tem que saber que contexto a gente tá falando, né? Por isso que é importante também, quando a gente está estudando Libras, a gente não ficar preso a sinal por sinal. Se a gente fica preso a sinal por sinal, como a Kerma bem comentou, consequentemente, nós vamos estar usando a estrutura do português e não a estrutura da Libras. E quando isso acontece nesse exemplo, vai falar assim, olha, a manga rasgou e caiu, por exemplo, e aí você faz a manga fruta caindo, né? Mas na verdade está falando, por exemplo, da camisa. Isso. Então o contexto é muito importante e a gente não focar em sinal por sinal. O contexto é o que vai trazer sentido. Então, foque nisso. Isso. Beleza. Ô, Gisiel, também é importante a gente falar, quando a gente está aprendendo, como a gente só utiliza a língua portuguesa, né? Quando a gente está aprendendo, a gente geralmente apoia a língua que a gente está aprendendo, a segunda língua, na primeira língua. Então, pode ser que quando a gente for começar a sinalizar, a gente vai fazer um pouco, usar aí sinal por sinal, mas é importante saber, né, que a Libras tem a sua estrutura, conhecer essa estrutura para a gente sinalizar de uma forma mais clara, né, e mais precisa. Excelente. Muito bem. Então vamos lá para o nosso quarto verbo, né, de hoje. 4 é boa, né? 4 sinais, mas é o quarto verbo. É isso aí. Que é o poder. Como que a gente fala, Kerma, isso em Libras? O sinal de poder em Libras é assim. Você vai fazer assim com a sua mão, vai fechar ela em S, né? A letra lá do alfabeto em S. Você vai virar assim na frente do seu corpo e vai fazer esse movimento. Poder. E afirmando, né? Poder. Excelente. Então, eu posso utilizar esse sinal para dizer assim, olha, eu posso ir para a escola? Eu posso usar esse sinal aí? Pode. E aí, como ficaria essa frase? Eu faço escola primeiro, depois? Como que é, Quero? Então, eu posso fazer escola, né? Posso
Excelente, muito bem. Então a gente vai associando isso ao poder. Ô, Kerma, e esse poder aqui, não só no sentido de liberalidade, né? Ah, eu posso, no sentido de autorização, mas eu posso usar também no sentido de majestade, de algo poderoso, eu posso usar esse sinal também? Sim. Ou tem uma outra ênfase, uma outra forma de usar? Sim, aí a gente vai entrar na questão do contexto, né? Eu posso fazer, por exemplo, Deus poderoso. Aí eu vou mudar a minha expressão, né? Deus é poderoso. Aqui, inflando um pouco a bochecha, né? Para mostrar que esse poder é grande. E essa ênfase, né? Essa afirmação mostrando o poder de Deus. Excelente. Então, aí fica a dica. Não esqueça de você também utilizar as expressões para que a sua sinalização em Libras tenha mais coerência e mais intensidade, né? Muito bem. Agora, um outro verbo, Kerma, é o de ver. Ver. Como que a gente faz ver em Libras? Tá. O sinal de ver em Libras, né? O verbo ver em Libras, você vai fazer assim com as suas mãos, né? Um V de vitória. Vai colocar aqui no olho, tá? Bem pertinho. E vai fazer assim. Ver. Ver. Ver em Libras, muito bem. E como que a gente faz, então, que era uma frase, assim, simples para a gente associar essa parte do ver, do visualizar aí? Como que a gente pode estar utilizando em Libras? Tá. Eu vou usar uma frase do contexto religioso que a gente usou recente num louvor que fez, que João viu, né? Os céus abertos. Então, a gente faz o sinal, né? De céu aqui, né? Céu. Céu. Isso põe um pouquinho para baixo, então não vai Tá. cortar. Isso. Céu. Isso aí. Né? Faço aqui que João, ele viu. Né? Ele viu. Excelente. Então, João viu os céus abertos. Olha aí, é uma frase que já pode utilizar no contexto. E aí, assim, quando a gente fala a questão de verbos, né, mais utilizados, é que, como a Kerma falou, esse verbo de ver a gente utiliza no contexto religioso cristão, né? Mas todos os outros verbos, o ter, o querer, o gostar, o poder, você também consegue utilizar em outros contextos escolares, contexto religioso, enfim. É por isso a importância dessa aula aqui pra você. Muito bem. O sexto, deixa eu ver se é sexto, hein? Pra não perder na conta que é isso mesmo, né? O sexto sinal é o de conhecer, Kerma. Conhecer. Como que a gente faz conhecer em Libras? O sinal de conhecer em Libras é assim, você vai fazer o número 4 com a sua mão, né? O número 4, assim. Você vai tocar no queixo 2 vezes, assim, ó. Conhecer. Conhecer. Muito bem. E uma frase a gente até usou aqui, né? Uma frase assim, uma frase em Libras para você memorizar o sinal de conhecer para mim foi um prazer conhecer você. Foi um prazer conhecer você. Legal, né? E a gente consegue memorizar mais fácil. Muito bem. Agora, pessoal, você viu que a nossa aula vai desenrolando, que dá até fome. Então, falando em fome, vamos fazer o sinal de comer, Kerma. O verbo comer. Como que a gente faz em Libras? Então, o sinal de Libras, comer, é um sinal icônico, né? As pessoas usam mesmo não sabendo que isso tá na Libras também, né? Que você vai fazer assim com a mão e a gente faz muito com as crianças, né? Comer. Comer. Muito bem. E uma frase em Libras pra gente assimilar o sinal, o verbo de comer é... E aí, vamos comer? Muito bem. E falando de comer, tem bebida. Como a gente fala beber, Kerma? Isso, a gente vai fazer assim com a mão, né? O sinal de beber em Libras. Você faz assim com a mão, um polegar assim, um joia, e esse sinal, beber. Beber. Aí vai depender do que você vai beber, né? Aí tem sinais das bebidas específicas. Mas o sinal de Libras é beber assim. É específico, né? E por que, por exemplo, o sinal é específico, como a Kerma falou? Porque aí existe a questão dos classificadores de manuseio e várias outras... Geral, né? Esse é um sinal geral, mas, por exemplo, eu vou beber em um copo. Então, olha aqui, ó, como eu estou segurando aqui, ó. Estou bebendo. Então, a ideia é que esse aqui seja um copo, e aí você vai falar o que tem aqui. É água. Ah, então, ó, eu estou
bebendo. Então, não vou falar assim, ó, a água aqui eu tô bebendo, né? Você já pode fazer isso aqui, ó. Já tá intrínseco na sinalização. Ah, não, eu vou beber um café. Então, ó, aqui, ó, você tá segurando já a xícara, tem um pires aqui, ó. Você tá tomando um café. Ah, eu vou... O pessoal fala assim, eu vou tomar cerveja. Então, aqui é no sentido de segurar aquele copo maior, né? E tomar. Então, esse sinal de beber é um verbo muito utilizado de uma forma geral para explicar alguns outros conceitos que aí você vai ter que explicar com classificadores ou com sinais específicos, vai depender do contexto, né? O que a gente está falando aqui. Vai depender do contexto. Então, sinal em libras de beber, geral, beber. E aí você depende do que você vai beber. Você vai beber no canudo, milkshake, por exemplo. Aí você vai usar aí os classificadores. Excelente. É igual, por exemplo, também de comer. Então, a gente pode comer, por exemplo, um lanche, né? Ou com as duas mãos, um lanche. Ou a gente pode comer com garfo e faca, certo? Ou só com o garfo, ou só com a colher, certo? Então vai depender muito do contexto e você constrói isso visualmente. Mas isso é coisa para outra aula, né, Kerema? Isso. Beleza. Muito bem. Então, a gente já aprendeu. Olha só, recapitulando. Sinal de ter, querer, gostar, poder, ver, conhecer, comer e beber. Muito bem. E aí, depois que come e bebe, Kerema, dá aquele cansadinho ou aquele cochilinho da tarde, certo? Aí tem que dormir. Então, como que a gente faz o sinal de dormir em libras? O sinal de dormir em libras tem duas formas que você pode fazer, tá? Então, a primeira é essa, sempre fechando os olhos para fazer referência de dormir. E você pode fazer assim também, ó. Faz as 2 vezes aqui e... Esse é o sinal de dormir em libras. Muito bem. E como que a gente pode fazer uma frase, Kerma, pra gente assimilar esse sinal de dormir? Ah, eu tô com sono, eu vou dormir, alguma coisa assim. Como que faz pra ficar mais fácil? Ó, então nós vamos fazer assim, ó. Hora já. 12:00. Dormir. Precisa. Eita, aí sim, hein? Vamos fazer de novo, Kerma? Faz mais uma vez aí. Tá. Vamos lá, hein? Hora já. 12:00. Dormir precisa. Nossa, excelente. Então ela tá falando que agora já é meia-noite, agora é hora já de dormir. Você precisa tirar aquela sonequinha. Excelente, pessoal. E aí vocês percebem que quando você coloca o verbo dentro de uma frase, fica mais fácil de você estar assimilando. Beleza. É importante você que está assistindo essa aula vá copiando, né, Gisele? Não só os sinais que você está aprendendo aqui, não só os verbos, mas também a frase que a gente está fazendo. Vai fazendo junto aí para você memorizar. É isso aí. Lembrando que isso aqui é uma aula, tá, pessoal? Se você tá aí comendo pipoca ou comendo seu amendoim aí, não tem problema. Mas o importante é você treinar e exercitar, porque isso vai facilitar a sua memorização. Muito bem, estamos chegando quase no final. Ah, mas calma que tem ainda mais. Aê! Então vamos lá, Kerma, o sinal de ajudar. Como que a gente faz? Tá. O sinal em libras de ajudar, você vai fazer assim com a sua mão, que é uma base, ou assim também, tá? Aí você vê como fica melhor. A outra mão, assim, né? O número 5 mais juntinhos, assim. E você vai fazer pra frente, ajudar. Que no sentido de estou ajudando você, posso ajudar você. E se for para você me ajudar, eu mudo aqui a direção da minha mão, porque o verbo ajudar é um verbo direcional. Então, você me ajuda. Eu ajudo o Gisele e ele me ajuda, né? Eu ajudo ele, eu ajudo ela. Aí vai depender da direção que você vai usar o verbo ajudar. Por exemplo, Deus me ajuda, né? Aqui é a frase. Deus, ele me ajuda, então vou trazer para mim, tá? Então, o verbo ajudar é um verbo direcional. Então, depende aí quem tá ajudando quem, é a direção da palma da minha mão. Excelente. E aí, pessoal, é interessante que eu já vou fazer uma frase utilizando um verbo que a Kerma utilizou na frase anterior, que é o precisar. Então, como que a gente pode introduzir dentro de uma frase isso aqui? Então, eu posso perguntar, olha, você ajuda. Precisa? Ou seja, você está precisando de ajuda? Então, a ideia dessa frase é que, ó, você ajuda.
está precisando? Está precisando de uma ajuda? Se você está precisando, essa frase você consegue utilizar, Até né? o pode também, né? É o poder. Isso. Posso ajudar, né? Isso. Ou posso ajudar, que a gente já utilizou aqui também, fazendo uma pergunta, né? Ó, posso te ajudar? Dá para utilizar também. E são frases, né, que a gente consegue utilizar em recepções, na escola, na igreja. A gente consegue utilizar em vários locais, né? Essas frases, tanto do posso ajudar, como também o do se você precisa de alguma ajuda, né? Então, Isso. é interessante que a gente vai praticando e exercitando isso aí. Muito bem. Agora, um último verbo aí que a gente pode utilizar. Na verdade, a gente já ensinou 10, eu ensinando esse do precisar aqui, né? Mas tem aí o 11º, trabalhar. Como a gente faz trabalhar em Libras, Kerma? O sinal de trabalhar em Libras, você vai fazer assim. As duas mãos fazendo a letra L do alfabeto, eu vou deitar essa palma da mão para baixo e vou fazer um movimento de vai e vem, ó. Uma mão vai para frente, a outra vai para trás. A outra mão vai para trás, a outra vai para frente. Então, trabalhar. Ó. Lembra muito aquelas máquinas, né, antigas. Então, vai e vem. Trabalhar. Então, o sinal em Libras de trabalhar é assim. Excelente, muito bem. E aí, pessoal, vocês gostaram? Gostaram? Eu acredito que sim. Mas para finalizar, Kerma, e a gente memorizar esse sinal de trabalhar, como que você pode fazer uma frase aí pra gente assimilar essa aí do trabalhar? Trabalhar. Então, segunda-feira, trabalhar. Começo a trabalhar. Segunda-feira, começo a trabalhar. Excelente, muito bem. Então, pessoal, a gente aprendeu aí, a gente falou 10, mas a gente ensinou pra você 11 sinais aí de verbos mais utilizados em Libras, né, Kerma? E a gente pode utilizar isso aí em muitos contextos, como já foi comentado. E se você deseja um outro tipo de tema pra gente estar colocando em nossas aulas, que acontece toda quinta-feira às 4 horas, não esqueça de você mandar aqui nos comentários. E tem uma notícia hiper mega blaster especial, é que se você chegou até aqui, tem uma novidade para você, é que você pode se aplicar para um diagnóstico da Libras para saber qual é o seu nível na Libras. Você se aplica esse diagnóstico e será escolhido algumas pessoas e dentro dessa aplicação talvez você possa ser escolhido para a gente fazer um diagnóstico ao vivo e falar qual o seu nível na Libras, básico, intermediário, avançado, qual o seu nível? Ah, Gisele, como que eu faço para me aplicar, para eu estar tentando participar de ser escolhido nesse diagnóstico aí, ser selecionado para esse diagnóstico? Tem um link aqui na descrição, é só clicar e você fazer o seu cadastro rápido e objetivo. E assim a gente finaliza, né, Kerma? Mais uma aula falando para você, não esqueça de se inscrever, né? É isso aí, se inscreva, ative aí o sininho, né, para você receber as nossas aulas. Curta também essa aula, né, se você gostou desse conteúdo, coloque aí nos comentários o que você achou, você gostou de ter aprendido esses verbos, foi útil para vocês, coloque aí pra gente saber. É isso aí. E assim a gente finaliza, um grandíssimo abraço, até a próxima, valeu!